Paz e graça, queridos. Hoje nós vamos estudar sobre algo em comum, muito pertinente em nossos dias. Lançar a Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Jesus falou em Mateus capítulo 7, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Vai ver. E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios dos campos, como eles crescem, não trabalham, não nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessita de todas essas coisas, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Queridos, eu achei muito pertinente essa fala do Senhor Jesus. É uma fala muito pertinente para o dia de hoje, né? Primeiro ele fala que nós não devemos andar ansioso por coisa alguma. E ele vem de um litígio, fala de um litígio entre um litígio entre Deus e Mamon. Claro que Deus é o perfeito, Deus é o ideal, Deus é o verdadeiro. Só que muitas pessoas, queridos, elas depositam a sua força em Mamon. Ela deposita é dominada por Mamon. Mamon é nada mais que é o Deus da perversão financeira. É quando o cidadão ele fica na ganância, na avareza, e deixa esses sentimentos pérfidos e sórdidos, leprosos, tomar conta do seu coração. Você sabe que o dinheiro não é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. O dinheiro em si é algo maravilhoso, o dinheiro em si é algo bom, o dinheiro em si é algo fantástico, mas o amor é demasiado ao dinheiro, né, a forma excessiva, quando as pessoas tratam o dinheiro, vem a ganância, a avareza e uma série de males. Ninguém pode servir a dois senhores, ou odiar um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Aí ele fala o seguinte: por isso não andeis cuidadosos enquanto a vossa vida pelo que haveis de comer. Haveis de comer, né? A vida vem antes do comer, né? E o corpo vem antes do vestir. Aí ele vai falar aqui o seguinte: porque isso digo, não andeis cuidadosos antes da vida. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial assim alimenta. Não tende muito mais valor que elas? E qual de vós, com todos os seus cuidados, acrescentará um côvado da sua estatura? Não há vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Jesus ele era um filósofo por excelência. Não um filósofo para poder se exibir ou provocar algo em alguém, uma admiração apenas por ser notável. Não. Jesus ele tinha grandes ensinamentos que eram verdadeiros, que eram princípios para nossas vidas. E ele fala o seguinte, que a vida vem antes do comer. O que é que significa isso? Tem gente que fica preocupado no vestir, né? Isso é bom, queridos. O que ele está falando é o seguinte, é aquilo que você coloca demasiadamente, é no vestir, né? Poxa, o que é que eu vou vestir amanhã? O que é que eu vou fazer amanhã? O que é que eu vou fazer hoje? Queridos, nós devemos viver
cada dia como se fosse o último e viver com alegria, com felicidade, porque felicidade é uma decisão. É necessário você saber ser feliz. Não estou dizendo que você não vai ter problemas, não estou dizendo que você vai ter agruras, não estou dizendo que você vai ter rejeição, não estou dizendo isso, mas nós devemos viver o nosso dia de uma forma esplêndida, de uma forma gloriosa, agradecendo a tudo que Deus tem colocado em nossas mãos. Você tem muito mais motivo para agradecer do que reclamar. Ah, pastor, mas o meu sonho ainda não aconteceu. Lute pelo seu sonho, queridos. É como Martinho Lutero falou, se o mundo acabar amanhã, hoje mesmo planto árvore. Martinho Lutero, se o mundo for acabar amanhã, hoje mesmo eu planto uma árvore. Então, queridos, você precisa entender isso. Você precisa dar condição a Deus para Deus fazer essa ligação. Uma outra coisa muito pertinente é o corpo, né? Vem antes do vestir. Querido, seu corpo é mais importante do que qualquer roupa na face da terra, do que qualquer roupa de marca, do que qualquer relógio ou acessório de marca. O corpo humano, queridos, é algo tremendamente inefável. Jesus falou o seguinte, que nosso corpo é templo do Espírito. Ah, pastor, mas com isso você está dizendo que não devo zelar para o meu corpo? Pelo contrário. Agora, o que você não pode colocar algumas coisas de detrimentos, né, para a sua vida em detrimento de algo que é passageiro. Você precisa, queridos, olhar e você vai ver Jesus dando um show aqui, né, a partir do versículo 26. Ele vai dar um show, né? Ele vai falar o seguinte, olhai as aves do céu, providência, olhai para as aves do céu que nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta, não tem de vós muito valor do que elas? Queridos, você vê um passarinho, o passarinho ele não canta porque está feliz, ele canta para estar feliz. O cristão não deve louvar porque ele é feliz, ele louva para ele ficar feliz. Então, queridos, você precisa entender que os passarinhos, olha o resultado aí, os passarinhos eles cantam. E Deus cuida deles com cuidado. Você nunca vê um passarinho morrer de fome. Você não vai ver uma condição normal, um passarinho morrer de fome. Nunca. A não ser que seja uma exceção, uma regra, em uma região que há queimadas, desmatamento, ou algo dessa natureza, que é só uma exceção à regra. Mas no normal, você nunca vai ver um passarinho morrer de fome. Nunca. Nem de sede, porque o próprio Deus já providenciou isso para eles. Você nunca vai ver um passarinho infeliz, triste na natureza. Por quê? Porque eles são a essência daquilo que nós devemos ser. Jesus falou, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, não cegam, mas contudo o vosso Pai os alimentam. Ou seja, os passarinhos, queridos, eles não têm aquela dificuldade, nem mesmo de ajuntar em celeiros. Mas o que ocorre? Na sua excelência, na sua forma de ser, que é muito proativa, Deus cuida dos passarinhos. E que dirá de nós? Que dirá de nós? Hoje nós chegamos no tempo, queridos, onde as pessoas estão muito, infelizmente, ansiosas, muito inquietas. O estresse, ele ainda, embora não seja tolerável, mas ele ainda é compreensivo. Porque o estresse é quando você faz uma batalha, você vende a batalha, você vende uma luta. Então, normalmente, seu corpo ele reage de uma forma mais contundente. Mas a ansiedade não, a ansiedade é sofrer antes do ocorrido, né? E muitas pessoas têm dado ansiosas, uma geração que nós vemos aqui super ansiosas, uma geração onde as pessoas não compreendem o mover de Deus, e eu não estou falando de você cruzar o braço e você fica, mas as pessoas ficam ansiosas por pouca coisa, ou por coisa nenhuma. E até pior do que isso, por pouca coisa ou coisa nenhuma, muito pior do que isso, por coisas fúteis, por coisas inúteis. E pior do que isso, coisas fúteis, coisas inúteis, coisas pérfidas e sórdidas. Queridos, ao nível aonde nós vamos chegar,
E eu falei aqui sobre o reino de Deus. Ontem foi o dia das crianças, muito bom, uma data comemorativa. Jesus falou, deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino do céu. Você já viu que o reino do céu é diferente do reino de Deus. O reino do céu é posteriori, o reino de Deus é anteriori, é a priori, né? Então, isso faz parte do mesmo conjunto, mas tem papéis diferentes. Agora, queridos, deixa eu te dizer algo. Olhai pelas aves do céu, olhe pelos passarinhos, olhe para os pardais. Você chega na natureza, você vê aquele esplendor da glória de Deus. Você vê os passarinhos, as borboletas, as flores. Eu gosto muito de estar em um lugar poético, lugar onde tem o verde, não para fazer aquela meditação transcendental asiática, não. Isso, justamente isso que Jesus manda fazer aqui. Olhar para os livros dos campos, ele vai dizer aqui ainda, e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentará um covo da sua estatura? Por mais que você lute, por mais que você queira, por mais que você batalhe, você não consegue nada, queridos, se não for a vontade de Deus. Eu estava vendo ontem um documentário chamado Playbook, de técnicos de futebol, de tênis, de vôlei, de basquete, que mudaram a atmosfera do lugar, mudaram a situação do lugar. Queridos, uma das coisas que me impressionou nesse documentário na Netflix é que todos eles, queridos, todos eles mantinham a fé e a esperança. Todos eles, fé e esperança. E pasmem que muitos, creio que além de todos era cristão, mas há uma lei fundamental. Quer ser feliz? Tenha fé e tenha esperança. E quando ao vestido, por que andais solistas? Olhai para os lírios dos campos, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Querido, os lírios dos campos são uma coisa extraordinária. O livro do campo tem uma beleza esplendorosa. O livro dos campos tem um aroma suave. E a Bíblia fala que eles nem trabalham nem fiam, nem cegam, né? Nem trabalham nem fiam. Ou seja, eles não têm esforço nenhum para ter aquela beleza extraordinária. E vai dizer aqui ainda, eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Salomão, você sabe que Salomão foi um rei jamais visto na face da terra em termos de formosura, excelência, sabedoria. E o Salomão, ele se vestia de uma forma gloriosa, de uma forma excepcional. E Jesus fala, nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como o livro dos campos, uma coisa simples, uma coisa que eu fiz. Então, querido, a engrenagem de Deus é você estar fazendo a sua vontade, na convergência de Deus. A engrenagem de Deus é você estar fazendo a vontade de Deus. A engrenagem de Deus não é você ter conhecimento, não é você saber a Bíblia de cor e salteado, é você estar na convergência de Deus. Essa é a engrenagem de Deus. E vamos mais. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais homem de pouca fé. E aqui Jesus está falando, queridos, para os cristãos que estavam ansiosos, né? Queridos, eu sei que um homem, ele é resultado das suas próprios anseios. Tem ansiedade, né? Estava vendo um teólogo, né, adventista, chamado Leandro Quadros, e ele falando sobre isso, que existe vários tipos de depressão, né? Ele falou sobre alguns neurotransmissores que precisa de remédios para poder estimular o crescimento, a ativação desses neurotransmissores. Um deles é a dopamina, o outro que ele falou, eu esqueci. E o profissional tem que saber disso, né? Porque uma coisa eu falo, queridos, que às vezes as pessoas falam que tudo é Deus, né? Tudo é Deus, tudo é o diabo, tudo é o demônio, tudo é o homem. Tudo é Deus, tudo é o diabo, tudo é o homem. Não, nem tudo é Deus, nem tudo é o diabo, nem tudo é o homem. Queridos, você precisa entender que você é um ser humano.
você é um ser humano moldado à semelhança de Cristo. Mas você precisa entender que você é um ser humano que precisa de algumas coisas, queridos, que vai lhe fazer bem. É bom, é proativo. Essa é a minha filosofia. É bom, é proativo. Cai para dentro. Como diz lá, baseado em Filipenses capítulo 2, versículo 6 e 8. É algo que vai trazer o louvor para a glória de Deus. Foque. Alguém já dizia que as 3 maiores áreas, as 3 maiores conselhos, os sábios falam isso, os 3 maiores conselhos para você se livrar de estresse ou da ansiedade é você pensar em uma coisa maior, uma causa maior que a sua, né? É você fazer um projeto saudável, mesmo que seja um projeto que ninguém dê nada, mas um projeto bom para você, né? E claro, sobretudo, buscar Deus. Então, aí esse é um princípio que você precisa fazer. Se envolva com a causa maior que a sua, né? Se envolva com o movimento da igreja, se envolva com uma obra da igreja, se envolva com, pastor, mas eu não sei pregar, se envolva com a evangelização, pastor, eu não sei evangelizar, se envolva com louvor, pastor, eu não gosto de louvar. Peraí, meu amigo, então você está também de brincadeira comigo, né? Mas se envolva com algo saudável, né? Pega um folheto, evangelize, pegue algo, né? E faça de bom, né? Escreva alguém, uma carta boa para alguém, faça algo, ligue para alguém. Eu fiz um desafio de 40 dias, queridos. Eu trabalho no corpo, na alma, no espírito, algo que Deus me deu. Claro que já li lá vários livros. Eu tenho consciência do meu dom, do meu talento, daquilo que Deus colocou nas minhas mãos, né? Mas foi algo que veio proveniente de experiências minhas. E eu creio que muitas pessoas, as poucas pessoas que estão fazendo, já para mim já é algo sublime. Por quê? Porque eu falo de ligar, eu falo de alguém ligar para outra pessoa, falar bem de outra pessoa, orar, evangelizar, assistir um filme, fazer exercício, algo que vai fazer bem para o corpo, a alma e também o coração. Não somente, querido, trabalhar no espírito, mas trabalhar no corpo, na alma e no coração. É o desafio que eu estou fazendo lá no meu Instagram. E vamos lá. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessita de todas essas coisas. Queridos, Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe o que você precisa. Deus, queridos, está no controle de tudo. Deus está no controle até de nossos inimigos. Deus está no controle de toda e qualquer situação. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe como agir, Ele sabe como operar, Ele sabe como fazer as coisas acontecerem. Agora, é necessário que possamos descansar nele. É por isso que ele fala, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Queridos, não é à toa que a ansiedade é a doença do século. Não é à toa que a ansiedade é a pior doença, a doença que mais grave, né, nesse tempo odiernos. Né? É doença porque a psicologia, a medicina atribuiu como uma doença. Né? E é a maior doença no mundo hoje é a ansiedade. No mundo hoje é a ansiedade muito maior do que algumas das maiores doenças hoje juntas. Porque isso é grave, queridos, porque muitas pessoas elas estão em depressão, muitas pessoas estão em estado de depressão crônica. Por quê? Porque veio a ansiedade, primeiramente. Né? Frustração, decepção. Então Jesus fala, lançai sobre ele toda a ansiedade, porque tem cuidado de vós. Você vai ver Pedro falando também na carta de Pedro, né? Não andais inquietos com coisa alguma. Você vê que a Bíblia chama o assunto pelo nome. Queridos, quando a Bíblia chama o assunto pelo nome, é porque o assunto é sério e é remediável. E melhor do que sério, é um assunto que é remediável. Extremamente remediável. Tem assuntos que a Bíblia ela deixa solto. Ela dá um caminho, mas deixa solto. Mas tem assuntos que a Bíblia ela é contundente, ela é mais do que incisiva, ela é decisiva. E um desses assuntos é a ansiedade, você esperar em Deus, querido, você colocar sua vida na esperança do amor de Deus.
Ah, pastor, mas esse mundo está cruel. Ah, pastor, esse mundo está isso. Ah, pastor, esse mundo está aquilo. Queridos, coloque sua vida diante de Deus, é isso que importa. Ah, pastor, mas esse mundo está tão terrível, pastor. Pastor, esse mundo está tão cruel, esse mundo está tão horrível que eu não consigo me concentrar. Querido, você precisa se concentrar e, antes de tudo, se está ansioso, qual remédio? Lance tudo diante de Deus, coloque tudo diante de Deus. Né? Fale para Deus seus problemas, é uma coisa simples, como os pregadores cansam de falar, uma coisa tão simples que as pessoas se passam. Lance seus problemas para Deus, fale os seus problemas para Deus. Aquietai-vos e saber que sou Deus, porque querido, Deus não gosta de ver um cristão, ele é ansioso. Deus não gosta de ver um cristão inquieto. Você vai ver, nós vemos aqui, Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Segunda Crônica, capítulo 20, tome suas posições, fique quietos, porque te darei a vitória. Êxodo 14, 14, calai-vos e eu pelejarei por vós. Não somente, querido, na questão de quando você sofre uma justiça, mas questão da sua própria alma. Você precisa aquietar, se dar o direito ao silêncio, se dar o direito a retirar-se para si mesmo em Deus. É como Jesus fala, aquilo que eu sempre coloco aqui, Mateus capítulo 6, versículo 6, entra no teu quarto e ora teu pai que em secreto te recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 6. E hoje, querido, as pessoas não querem saber disso. Hoje as pessoas não querem estar fazendo a vontade de Deus. Ele fala aqui, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, o reino de Deus é algo fantástico, é algo sublime. Busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus, querido, não é olho por olho. O reino de Deus não é dente por dente. O reino de Deus é você sofrer, não pelo prazer de sofrer, mas você sofrer com a razão de sofrer e também você vencer com a razão de você vencer. Porque no reino de Deus você não só tem os espinhos, mas tem as flores. O reino de Deus é você saber se comportar como um bom soldado de Cristo, um bom obreiro de Cristo. Se você que é pastor, se comporte-se no reino de Deus. Seja uma pessoa que venha trazer excelência, conforto para a vida das outras pessoas. Hoje em dia, querido, eu sei que tem muitas pessoas que não é ruim não, porque cada um tem que fazer aquilo que sabe fazer, usar, como diz a própria Bíblia, o seu talento, o seu dom. Hoje em dia, muitas pessoas elas ficam multimilionárias resolvendo o problema das outras. Mas mais do que isso, é você trazer a paz. E eu falei aqui que paz é um estado de espírito que, queridos, a verdadeira paz só Jesus dá. Não é filosofia, não é algo insano. A verdadeira paz só Jesus dá. Recentemente está aí um caso de um guru, né, esses coaches na área de paz interior, porque as pessoas pagam milhões para ter paz, querido. Pagam milhões para ter paz. Você sabia disso? Tem gente que paga centenas de milhões para ter paz. E a paz é fácil. A paz era só buscar em Jesus. E um desses gurus, né, tá aí hoje, né, infelizmente, não sei se é verdade ou mentira, mas o fato fala-se, comenta-se que ele está sendo denunciado por vários acusações, né? Acusações. Um cara que trouxe paz e com relato de algumas figuras, algumas pessoas que estão em guerras. Ou seja, queridos, eu sei que o ser humano, ele é falho, pecador, mas maldito o homem que confia no homem. Mas pessoas que pagaram milhões para encontrar uma paz e acabaram entrando em guerra. Porque maldito o homem que confia no homem, mas no sentido de a pessoa colocar sua esperança no homem. Nós devemos colocar nossa esperança em Deus. É Deus que é a nossa esperança, queridos. É Deus que vai nos abençoar. É Deus que vai nos dirigir. É Deus que vai nos conduzir. E o versículo 3, 33 é o grande segredo e a chave da vitória, do sucesso. Busque primeiro o reino de Deus. Né? Tire a ansiedade. Deus sabe todas as coisas. Deus cuida de nós. Deus cuida de mim, de você.
Olhe para as aves do céu. A vida é antes do comer, o corpo é antes do vestir. São lições poderosas que Jesus colocou aqui nesse preâmbulo, queridos. No versículo 34, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuida de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Ou seja, cada dia é um dia. Cuida de ti mesmo, cuida das coisas que lhe pertencem. Pastor, queridos, você não vai poder resolver o mundo, você não vai poder resolver os problemas da sua família, o problema do mundo, mas você pode resolver os seus problemas. É por isso que as pessoas falam, os filósofos, os sábios, os coaches, os psicanalistas, psicólogos, mude a si mesmo, você vai mudar o mundo. É por isso que esses caras falam isso. Porque você não vai ter a solução para tudo, mas você pode ter a solução para si. Você tendo a solução para si, você vai acabar mudando o mundo, sua visão vai ser outra, o seu comportamento vai ser outro, a sua modo de ver as coisas vai ser uma, né? Porque tem gente que vê, outros enxergam. Quando falam enxergar, é questão de você ver e enxergar, e o seu comportamento logo vai ser outro, as suas atitudes vai ser outra. Você vai ter uma ressignificação, uma reconfiguração, uma convergência, uma transfundação no seu caráter para melhor. Então você não vai se decepcionar. Nada vai lhe abalar, queridos, quando você está em Cristo Jesus. Quando você está em Cristo Jesus, você não vai ser pego de surpresa em nada, porque o próprio Jesus, ele está lhe abençoando, ele está lhe dizendo o que você deve fazer e deve fazer. Amém? Eu gostaria de cantar aqui só um hino, para nós terminarmos com uma chave de ouro. Lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou, Jesus. Graças a Deus, bom é louvar o Senhor. Então, queridos, cante louvores ao Senhor, bendiga o seu santo nome, porque Ele é bom, porque Ele faz grandes coisas. Então, aquiete seu coração, queridos. Acalme seu coração, abra um sorriso, louve a Deus, bendiga o nome do Senhor em todo o tempo todo. Levantai suas mãos santas, orai, a Bíblia fala, levantai as suas mãos santas sem contendas e ore ao Senhor, busque ao Senhor, buscar o Senhor na beleza da santidade. É bom você ter esse compromisso com Deus, é bom você se apegar a isso. Então você que está ansioso, queridos,
Medite nisso, nessa palavra. E, queridos, eu não estou aqui para ganhar like, eu sei que tudo é passageiro, não estou aqui para ter... e tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus que nós falamos aqui, tudo é para louvor e para honra do nome do Senhor Jesus. Sei que não posso alcançar todo mundo, mas algumas pessoas eu posso alcançar. Então, alguém que está vivendo de ansiedade, está sendo corroído pela ansiedade, está sendo massacrado pela ansiedade, peça que assista esse vídeo, mande para alguém. Você vê, olha, tem gente que está sofrendo de ansiedade. Envie esse vídeo, essa pregação para alguém, que eu creio que você vai ser instrumento de Deus para a vida dessas pessoas. Amém, meu irmão? Então, Deus abençoe a todos vocês, meus queridos e amados irmãos, com toda a sorte de bênção. Um forte abraço. Amanhã estaremos aqui mais uma vez para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, proclamar a sua glória. Forte abraço, Deus abençoe, amém e graças a Deus.